Boa noite a todos. Meu nome é Flávio Queiroz, sou cirurgião dentista, sou presidente da Comissão de Gestão e Orientação Profissional do CROMS. Quero dar boa noite a todos da diretoria do Conselho, mandar uma boa noite especial para a nossa Comissão de Gestão e Orientação Profissional, para o Dr. Felipe Rossato, doutora Eliane, doutora Juliana. Nós criamos essa comissão com o intuito de trazer um pouco de conhecimento de gestão para os colegas odontólogos, que muitas vezes a gente tem algumas lacunas de conhecimento na parte de contabilidade, de finanças, gestão financeira, acompanhamento de despesas e receitas, enfim. Então, o objetivo dessa comissão é trazer essas orientações para o nosso grupo. E nesse momento que nós estamos vivendo, de algumas dificuldades, algumas incertezas, né? Principalmente para os colegas que são profissionais liberais, nós achamos bastante oportuno trazer essa live hoje com o apoio do Sebrae MS para trazer algumas orientações sobre crédito financeiro nesse momento de dificuldade, onde obter essas ajudas financeiras, quem são os bancos, como obter uma ajuda financeira e também alguns ensinamentos, alguns conhecimentos na área de contabilidade para que os colegas possam ter uma melhor gestão das suas finanças. Então, nesse momento eu quero apresentar as pessoas que vão nos acompanhar durante essa live. Eu vou ser o moderador, vou fazer o acompanhamento, vou conduzir a live, mas a participação principal vão ser dos técnicos que nós convidamos. Então, a primeira participação eu vou apresentar para vocês o Wagner Alexandre Teixeira. O Wagner é analista de acesso ao crédito para micro e pequenas empresas do Sebrae MS. Então, nós vamos ter um primeiro momento onde a gente vai falar sobre o acesso ao crédito, né, as linhas de crédito. E no segundo momento, a gente vai ter a participação do Ruberley Bulgarelli. Ele é um consultor credenciado do Sebrae, ele é contador, é empresário, e ele vai trazer para a gente muitas informações a respeito da gestão de um consultório, né? Como a gente tratar o nosso consultório, quem trabalha em consultório, como uma empresa, como forma de obter melhor rendimento, melhor uma gestão. Então, nós vamos começar nossa live. As pessoas que tiverem necessidade de fazerem perguntas, podem fazer as perguntas, e a gente já tem uma quantidade aqui que vai dar início. Eu vou convidar agora para começar o Wagner. Sebrae MS. Não tá. Aqui, Sebrae. O Wagner já deve estar entrando. E aí, Wagner, boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos os doutores e doutoras. Como vai? Seja bem-vindo. O Wagner vai nos abrilhantar aí com algumas informações muito importantes. Wagner, eu queria que você começasse a falar para a gente, antes da gente falar sobre as perguntas que nós recebemos. O Sebrae tem um produto novo no mercado, né, que é o Sebrae Orienta Profissional Liberal, que acho que ele é um produto que está muito focado hoje na necessidade do profissional. Eu queria que você desse uma introduzida nisso aí para a gente, e depois a gente passa para as perguntas. Legal. Bom, boa noite, pessoal. O Sebrae já vinha preparando uma série de soluções digitais, né, para as micro e pequenas empresas, e aí apareceu essa crise, né, mundial. Então, nós aproveitamos esse momento e lançamos toda a nossa plataforma digital, desde produtos de orientação, conteúdo novo aqui para o Conselho, né, de Medicina Odontológica, né, o pessoal com a categoria, principalmente o profissional liberal, o nosso Sebrae Orienta. Sebrae Orienta Profissional Liberal. É uma série de conteúdos e, principalmente, o atendimento para vocês, empresários, de forma remota, no sentido de que, se você precisar de orientação na área de finanças, na área de mídia digital, de um plano de mercado, nós estaremos prontos para atendê-los, né? Para os conteúdos que estão lá disponíveis.
Isso para os profissionais liberais. E para quem possui um CNPJ, possui uma clínica, às vezes uma empresa de diagnóstico e tal, pode também entrar pelo Sebrae Orienta. Então, existem duas soluções, uma para a pessoa jurídica e uma para o profissional liberal. Então, são dois bem distintos a situação, mas os conteúdos são muito próximos, mas o atendimento ele é um pouco mais diferenciado, né? Na questão do profissional liberal e também da pessoa jurídica. Então, está feito o convite, entre no site do Mato Grosso do Sul, Sebrae Mato Grosso do Sul, lá tem Sebrae Orienta, e aí clique nessa plataforma, faça um cadastro rápido, e dali você segue através dos conteúdos e do nosso atendimento. Ok? Esse é o convite aí. Wagner, nós vamos deixar um link depois no final da nossa apresentação, para quem tiver maiores curiosidades, as pessoas terem uma facilidade de acessar esse link. Durante o período que a gente deixou as perguntas abertas para o pessoal, a gente recebeu várias delas, Wagner. Eu acho que a gente pode ir trocando essa bola aqui, e eu acho que ela vai sintetizar bastante coisa que as pessoas perguntaram. Então, tem muitas perguntas hoje, Wagner. Quais são as linhas de crédito que estão disponíveis para os odontólogos nesse momento agora de crise? A gente sabe que muitas pessoas foram forçadas a paralisar suas atividades, que as pessoas tiveram lucros cessantes, né, nos seus consultórios, e as despesas não param, né? Os boletos não deixam de chegar, o salário dos funcionários não deixa de acontecer, aquela despesa com laboratório, com material, insumos, enfim. Então, onde que eles podem obter, quais são os bancos, ou melhor, vamos começar pelas linhas de crédito, e depois a gente fala quais são as instituições que estão disponíveis. Você pode ajudar a gente aí? Vamos lá. Antes da gente chegar um pouco nas linhas, 3 viés, bem claro. Um é capital de giro, o outro é para investimento, ou seja, eu vou comprar equipamentos para a minha instituição. Né? O capital de giro é para despesas, insumos, né? E eu tenho o terceiro, que é a mistura desses dois. Então, tem um investimento com capital de giro. Esse momento, já que a gente está fazendo essa live, ela está focada mais em capital de giro, aquele que nós precisamos de dinheiro para sanar nossas despesas operacionais. Então, nesse momento, o que a gente tem hoje no mercado disponível para empresas e também para os profissionais liberais? Né? Considerando que, antes de qualquer solicitação, o que você, empresário... E aí, vamos combinar aqui o seguinte. Quando eu disser para vocês, eu devo estar falando para os dois públicos aqui, tá? Tanto do profissional liberal quanto das clínicas, então, PJ. Por quê? Lá na frente eu vou distinguir a diferença entre vocês, mas o processo de acesso ao crédito basicamente é o mesmo, tá ok? Então, assim, em princípio, Flávio e toda a equipe, cadastro. É preciso estar com o cadastro atualizado nas instituições financeiras, mesmo você profissional liberal. Esse cadastro tem que estar atualizado. Por exemplo, minha declaração do imposto de renda, minhas receitas, o meu endereço, toda essa questão de cadastro, quanto mais você puder atualizar nesse momento e o quanto rápido, melhor, porque eles vão atualizar os limites que vocês têm. Bom, outro ponto, relacionamento. Eu sei que a gente tem vários tipos de contas bancárias, umas a gente tem digital, outras tinha um pouco daquele banco, mas não fechei a conta e abri num outro, e movimento mais nesse outro, ou seja, às vezes você tem 1, 2, 3 contas. Muitas dessas contas são pessoas jurídicas, outras são pessoas físicas. Então, muito cuidado nessa questão, porque isso interfere no processo de análise e isso vai ser importante para você lá na frente. Então, relacionamento com essas instituições financeiras onde você possui conta. E é com elas que você inicia o processo de uma busca de crédito. É ali que você vai buscar um início de crédito, né? As outras contas, os outros financiamentos vai ser posterior, mas o primeiro é onde você possui conta bancária. Beleza? Então vamos seguir nessa linha. Outra coisa importante do crédito, garantias. Não existe crédito, liberação de recursos sem nenhuma troca de garantia do risco, ou seja, o banco ele empresta dinheiro, ele ajuda você, só que ele tem que se preservar como instituição financeira, não é verdade? Então, assim, muitas vezes a gente fica nessa dúvida, o banco me exigiu uma certa garantia elevada. É o modelo do Brasil e do mundo. Todo mundo necessita de garantia para emprestar em crédito. Então, tendo essas 3 análises, então, cadastro, relacionamento e garantia, vamos partir para o quê?
vamos partir para as linhas que hoje estão disponíveis nos bancos, né? Hoje o governo, em princípio, né, Flávio, a gente sabe que o governo lançou o BNDES, a Caixa Econômica Federal também se lançou agora com o Sebrae uma outra linha de crédito, o Banco do Brasil também tem linhas de crédito, ou seja, todas as instituições têm dinheiro, tá? Não vamos ter dúvida disso. E aí, qual é o seu papel hoje em buscar recursos financeiros? Estar preparado e estar ciente do valor, ou seja, o quanto realmente eu preciso. Estar ciente se eu tenho condições ou não de pagar isso. Não adianta ir lá você pedir um crédito e não ter condições de pagamento, né? Ter condições também e saber se o seu cadastro está positivo. Gente, cadastro positivo hoje está sendo fundamental para o acesso ao crédito. E aí o cadastro positivo não é só o positivo da empresa, ou da pessoa física também, né, Flávio? Porque, na verdade, isso impacta na análise das instituições financeiras, ok? E aí, nas linhas de crédito, a gente vai pontuar pouco a pouco até o final do bate-papo aqui com a gente. É interessante a sua fala, que é muito importante que o profissional tenha em mente qual é o tamanho do empréstimo que ele vai requerer, para que ele também não tenha uma dose além do que ele precisa, né? Porque, lógico, tudo é proporcional. Quanto maior o empréstimo, maior é a taxa ou maior o prazo que ele vai demorar para liquidar isso, né? Muito interessante isso daí. Ô Wagner, outras perguntas, você já adiantou alguma coisa? Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil, mas você falou muito de relacionamento, né? Eu acho que é muito importante hoje, praticamente todas, uma dica, provavelmente, que eu vá primeiro ao meu gerente do meu banco, tente conversar com ele, tentar estreitar um laço comercial e obter pelo menos uma proposta, e depois com essa eu procurar coisas mais atrativas no mercado, né? Porque o relacionamento se diz que é muito importante, né? Essa questão a questão das exigências, você disse que é um modelo de negócio de todas as instituições bancárias, né? O modelo do Brasil. O que geralmente é feito como garantia? Você tem algum exemplo para dar para a gente? Por exemplo, uma coisa prática. Se eu fosse pegar um empréstimo hoje, o que seria dado em garantia? Olha, em garantias a gente tem várias situações que você pode dar em garantia. Mas vamos falar um pouco de documentação em princípio. Que documentos hoje os bancos vão exigir de você? Eles vão exigir CNPJ, o contrato social, os dados dos sócios, a questão de você poder se enquadrar numa linha e aí ter essa condição, por exemplo, apresentar um plano de negócio. Então, todas essas condições são necessárias para você acessar o recurso financeiro. A garantia hoje, você tem o aval. Nós, Sebrae, podemos ser o seu avalista no financiamento, dependendo da instituição financeira e dependendo da linha de crédito que você estiver acessando. Outras garantias que você pode apresentar, alienações fiduciárias. O que é isso? Gente, eu tenho um imóvel, eu tenho um bem, por exemplo, o próprio bem que às vezes você financia, ele pode entrar como garantia, né? Uma propriedade sua, né? E até veículos nesse sentido, ou até mesmo aval de terceiros. Então, eu não tenho bens em meu nome, ou os meus bens ainda estão em fase de pagamento, ou financiados, então eu não tenho ele pago, liquidado, e eu não posso usar ele como garantia porque ele já está vinculado a uma outra garantia do financiamento desse imóvel. Eu poderia usar de um, mas você usa. Então, assim, hoje, a possibilidade de garantia existe. Você só tem que estar com o seu cadastro, com as condições básicas da linha disponível para o acesso, ok? Ok. Vamos lá, vamos avançando. E as linhas de crédito para pessoa física e pessoa jurídica, existe uma diferenciação nisso aí? São taxas diferentes, metodologias de empréstimos diferentes? São metodologias diferentes e também taxas diferentes e prazos diferentes. Então, pessoal, mais à frente nós vamos ter a oportunidade, vocês vão ter hoje nessa live a oportunidade de falar com o Ruberley, que vai te orientar sobre as vantagens de se tornar um CNPJ. Eu acho que isso vai ajudar muito vocês a esclarecer, principalmente os profissionais liberais. Mas existe uma grande diferença. A primeira diferença é a seguinte: o profissional liberal, numa instituição financeira, ele é visto como um PF, uma pessoa física. E como pessoa física, vai acessar recursos destinado à pessoa física. Então, por exemplo, todas essas linhas anunciadas pelo governo
da Caixa Econômica Federal, pelo BNDES, FCO, elas estão sendo destinadas a CNPJ. Então, você, profissional liberal, que viu todos esses anúncios governamentais de linhas sendo criadas e tal, você não terá o acesso, porque você não é um CNPJ. E isso vai impactar, muitas vezes, o quê? Você ter que buscar um recurso financeiro na pessoa física, aonde a taxa é bem ou por o seu empréstimo que você fizer. Então, vai haver uma necessidade de uma adaptação de créditos, de finalidade, para que você levante um recurso na pessoa física. E aí, conversando com algumas instituições financeiras, e a gente vai, né, aprofundando as soluções, como que hoje uma pessoa física se financia hoje? Na verdade, afinal de contas, nós estamos falando de dinheiro, nós não estamos falando de comprar um bem, estamos falando de dinheiro para capitalizar o meu negócio, pagar, por exemplo, um aluguel, pagar uma luz, um equipamento, um fornecedor. Eu preciso levantar recursos financeiros. Hoje, por exemplo, eles dizem muito dessa questão do consórcio. O consórcio, você pode usar o consórcio, entrar numa proposta de consórcio, dar um lance, capta essa carta de crédito e troca em recursos financeiros. Essa é uma solução para a pessoa física. Outras medidas que a gente vê muito acontecer na pessoa física, no levantamento, é usar o próprio cartão de crédito. Eu uso o cartão de crédito para poder fazer uma alavancagem de pagamento de fornecedor, de algumas despesas. Isso é uma forma de financiar o quê? O giro de uma pessoa física. Eu também posso, como pessoa física, mas também serve para pessoa jurídica, levantar um recurso financeiro colocando um bem que eu possuo ou de um terceiro, tá, em refinanciamento. Ou seja, eu pego esse imóvel meu quitado e refinancio ele. Existem várias contas e prazos bem estendidos, né? Nós temos fintechs que fazem isso, por exemplo, Creditas faz isso. Nós temos Banco do Brasil, Caixa, Santander. Praticamente todas as instituições financeiras fazem esse modelo. O que você tem que estar atento nesse modelo é o prazo, o tamanho do tempo desse pagamento, que ajuda bastante. Em média de 15 a 20 anos, você consegue financiar um imóvel, ok? E o valor dessa taxa. Eu tenho visto aqui acompanhado as taxas 0,99, 1%, 1,2%. Então, são taxas atrativas e a longo prazo. Porém, o seu bem vai ficar o quê? Vai ficar alienado a esse financiamento. Você levanta de forma rápida e automática. É um risco? Sim, se você não pagar, o que vai acontecer? Ele vai executar o contrato, né, a dívida, e aí ele vai resgatar e colocar em leilão o seu imóvel, até porque uma instituição financeira ele não tem interesse no seu bem, ele tem interesse no capital que vale o seu bem, ok? Bom, você é pessoa física, né, Flávio? Sim. Nós tivemos recentemente agora algumas dicas que a comissão colocou para os nossos colegas, e uma das linhas de crédito que a gente colocou como forma rápida, talvez seria a antecipação de alguns créditos. Então, de repente eu tenho alguns cheques pré-datados que eu recebi lá de pagamentos dos meus clientes, eu negociar isso com o meu banco para uma antecipação desse crédito, né? Então, às vezes eu tenho cheques até dezembro para serem compensados, faço uma antecipação. Essa é uma forma muito, muito comum, né, de você, às vezes, obter um crédito mais imediato. Recentemente também, Wagner, nós tivemos o Conselho Regional de Odontologia do MS, fez uma parceria com uma cooperativa de crédito, com a Uniprime, para essa linha emergencial agora, com uma taxa de juros bastante interessante. É uma cooperativa de crédito um pouquinho diferente de uma instituição financeira, porque você se torna sócio dela, né? Então, eu tive olhando essas informações, então tem juros que vão de 0,9 até 1,5, e algumas garantias bem mais fáceis, talvez, do que uma alienação de um bem. Então, legal que quem está nos ouvindo agora tenha essa abrangência. Cooperativas de crédito, né, para que eles tenham aí algumas soluções. Durante a nossa conversa, teve uma pergunta agora de um colega se essas alienações têm custos de cartório. Todas elas têm, né? Todas elas têm custo de cartório e ela é sua, tá? Você tem que arcar com essa despesa, tá bom? E aí ela fica vinculada até o final do contrato.
Legal. Wagner, para a gente finalizar essa parte das finanças, hoje, você tem alguma orientação para fazer em relação a prazos? Assim, quanto maior o prazo, melhor? Qual alguma dica em relação a isso? Parcelas menores agora no começo, ou uma carência mais longa para eu voltar a pagar? Alguma dica assim preciosa? Eu preciso de dinheiro imediato para saldar minhas dívidas pela paralisação. Qual é a melhor assim, orientação que você poderia nos dar? A orientação do SEBRAE, como um todo, e em especial para as pessoas jurídicas aqui também, é o seguinte. Primeiro, olhar para a empresa, e agora é hora de centralizar o conhecimento financeiro do seu negócio. Ou seja, quanto que realmente eu terei de gasto nos meus próximos 15 meses, do ponto, né? Quais os meus próximos gastos, né? Considerando que eu já fiz o exercício de reduzir o máximo minhas despesas, meus custos, né? Isso você já hoje deve ter feito. Se não fez, procure o SEBRAE Orienta para te orientar como fazer isso, tá? E sentar mesmo e debruçar e aí chegar num ponto de equilíbrio de daqui para frente eu aguento pagar um endividamento linhas, por exemplo, da Caixa agora que saiu e do FCO, por exemplo, Banco do Brasil, são linhas que o prazo de financiamento são muito bons, são estendidos, né? E ele acompanha com essas linhas as carências fôlego até o final do ano, e isso vai te proporcionar um ajuste financeiro do seu capital de giro. Então, assim, levantar essa necessidade de capital de giro nos próximos meses, reduzir custos, nas negociações ficarem atentos, principalmente aos prazos. As taxas de juros, elas são compostas por uma série de itens, tá? Desde o seu próprio cadastro, do seu rating, né, que a gente chama de risco, né? Dentro da própria operação, da própria instituição financeira. Então, isso varia para cada empresário. Mas, em forma geral, se você tem um juro de mercado, se atente mais ao prazo, porque o momento agora exige prazo. Então, não só você, como seu cliente, vai pedir prazo, o seu fornecedor vai encurtar o prazo, que para ele também, né, ele é seu fornecedor, então ele é CNPJ, então ele vai querer receber mais rápido que você, e vice-versa. Então, essas questões todo mundo jogando dívida para frente, e o quanto mais eu puder fazer isso, não só na pessoa jurídica, mas também na pessoa física. Eu sei que todos vocês têm também financiamento de propriedade, de bens, de universidades, e uma série de coisas. É a hora de entrar em contato com todos eles e, pessoal, estende essa nossa, o meu financiamento, eu preciso de prazo, eu não estou inadimplente. Tá, uma dica, Flávio, para todo mundo aqui, inadimplente. De agregado, do sócio, que impacta na análise e nas futuras solicitações que você venha a fazer para o seu negócio e também com fornecedores. Então, prazo é o principal, uma boa negociação. Precisando, dentro desse SEBRAE Orienta, nós temos todas as linhas de crédito lá disponível, os consultores estão orientando como faz para acessar um FCO, como faz para acessar um BNDES, como faz para acessar a própria Caixa Econômica Federal, né, que são os novos modelos que estão aí, que foi segunda-feira que foi lançado. Então, assim, tem bastante recurso entrando no mercado, que você, empresário, vai ter mais vantagem, como empresa, CNPJ vai ter mais acesso. Agora, você que é profissional liberal, que é uma decisão que você vai ter que fazer, o Rubem vai explicar agora as vantagens de se tornar uma empresa, né, na questão tributária e toda essa questão que é vantajosa. Mas de crédito eu digo para você, CNPJ é ótimo para acesso ao crédito, é uma boa vantagem e como o mercado, só para nós aqui, as instituições financeiras gostam muito desse mercado do profissional liberal, mas da área médica, né? Eles sabem que vocês têm recurso, que é um produto e uma solução que muito atrai esse mercado financeiro. Então, usem isso na expertise das negociações, ok? E ficamos à Wagner, viu? Apareceu uma pergunta sobre o FAMP, estão pedindo para você falar sobre o custo do FAMP e se ele cobre toda a necessidade. Explica para a gente rapidinho o que é o FAMP.
O FAMP é assim, como funciona? É o fundo de aval do Sebrae. Ele cobre até 80% de uma garantia que o banco exige. Por exemplo, o banco, você vai buscar 100 mil reais no banco, o banco te exige 100 mil de garantia. O Sebrae vai cobrir de garantia 80 mil. Os outros 20 mil reais você vai ter que disponibilizar ou próprio, com o próprio bem, ou outra fonte de avalista, né? Vai pegar de um terceiro. Então a gente vai garantir esse 80% da garantia do financiamento e também você vai pagar uma pequena taxa, que é 0,1% vezes o prazo, vezes o valor da garantia. Então esse valor é... E você fica livre de atrelar um bem para ficar, né, nessa questão de uma garantia de financiamento, né? Ele fica alienado até o prazo. Então ele é uma boa solução, é rápida, não precisa de autorização do Sebrae, é uma negociação direta com o banco e nós temos esse tipo de informação, é só colocar no Google lá, Sebrae FAMP, já cai na página, tem todas as orientações, os cálculos, as tabelinhas, e tem limites, por exemplo, a microempresa, tem limites para capital de giro, para investimento, tá ok? É só olhar na tabelinha que está lá com a gente. Vai. Ok, Wagner, valeu muito pelas suas orientações aí, a gente tem certeza que isso que a gente está falando agora vai ser só um aperitivo para as pessoas, né? E a gente repete que ao final da live a gente vai disponibilizar um link para as pessoas acessarem com maior profundidade essas informações. Muito obrigado pela sua ajuda. Agora eu vou pedir para você que nos deixe para a gente poder convidar o nosso próximo parceiro agora. Muito obrigado, hein, Wagner? Boa noite. Sucesso para todos vocês e conte com a gente, tá bom? Um abraço. Um abraço, valeu. Pessoal, agora dando continuidade, nós vamos convidar o nosso próximo colega que vai nos dar agora as orientações sobre a gestão financeira. O Ruberley vai entrar agora na nossa sala. Repetindo, o Ruberley é contador, ele é assessor do Sebrae, ele é consultor do Sebrae, e ele vai trazer algumas orientações para a gente em relação à nossa vida de pessoa física, né? Pessoa jurídica. Oi, boa noite, Ruberley. Como vai? Boa noite, Flávio. Tudo bem? Boa noite aí aos que estão acompanhando essa live aí. Legal. Bom, eu vou fazer com você igual eu fiz com o Wagner, né? Tem um monte de perguntas aqui que a gente tem para começar a ilustrar a nossa noite. Ruberley, o profissional liberal, o odontólogo, ele não tem conhecimento de contabilidade. Isso é uma lacuna que a gente sai da graduação e a gente estica a vida aí na nossa profissão e muitas vezes a gente não conhece. Por isso que a gente recorre aos contadores, né, para fazer a nossa vida financeira. Queria que você falasse um pouquinho de... Ok, Flávio. Bom, essa questão dos controles, né, principalmente das finanças, não é uma questão de deficiência apenas da área da odontologia, não. Normalmente, as áreas que não são correlatas a isso têm muita dificuldade para assimilar essas questões, né? Eles têm muito foco na questão técnica, são mestres nisso, e essa parte de controle de finanças tem um pouquinho de dificuldade. Mas não é um bicho de sete cabeças, com um pouquinho de empenho e ajuda, se cercando aí de bons profissionais, isso pode ser suprido com certeza, né? Quando a gente fala de controles, né, você falou de controle econômico e financeiro, a gente tem que dividir essas duas questões, né? O que é econômico e o que é financeiro, né? O controle econômico, Flávio, basicamente, a gente utiliza para mensurar, para medir, para saber qual é o meu resultado, qual que é o meu lucro ou qual é o meu prejuízo, né? E o controle financeiro, como o próprio nome já remete a isso, eu uso para medir como é que estão as minhas finanças. Por conta de que o primeiro pensamento que o empresário tem é que se está sobrando dinheiro, eu estou tendo lucro, se está faltando dinheiro, eu estou tendo prejuízo. Nem sempre, né? Eu posso estar tendo lucro e tendo dificuldade financeira, não tenho dinheiro em caixa sobrando. E vice-versa. Posso ter dinheiro em caixa e estar tendo prejuízo, né? Então, para que a gente possa medir essa questão do que é econômico e financeiro, a gente precisa entender primeiro
o que a gente chama de regimes de competência ou de caixa. A gente mede o lucro, Flávio, considerando o regime de competência. Isso significa dizer que a gente vai considerar como receita nossa, ou despesa, ou custo, aquilo que foi ocorrido em um mês, independentemente se houve o recebimento dessas receitas ou o pagamento desse custo ou dessas despesas, né? Então, só para ilustrar um pouquinho, vamos supor que você abra o seu consultório no mês de janeiro. No mês de janeiro você bombou, trabalhou pra caramba lá, teve 100 mil reais de serviços que você fez. Só que não recebeu nem um centavo, porque você colocou isso tudo a prazo, vai receber isso em fevereiro, março e assim sucessivamente, dependendo do que você planejou dessa opção de pagamento dos seus clientes. E você teve ali salários do pessoal, você teve aluguel, né, e outras despesas que você também não pagou nada. Salários de um mês você paga no mês seguinte. Aluguel, a mesma coisa. Então, e paga no subsequente. Deu uma travadinha, né, aqui. Sim. Ok? Ok. Eu acho o assunto um pouco complexo, mas ainda bem que existe o contador para isso aí, né? No controle de caixa, né? Acho que isso é uma questão bastante importante. Hoje tem profissionais que trabalham com livro caixa, tem profissionais que trabalham com algum software, né, de gestão. É importante essa gestão do caixa, do diário de caixa? Isso é interessante para eu conhecer minhas finanças? Sim, é tão importante como o controle econômico, saber o que eu tenho de lucro, prejuízo e qual que é a composição dele, é eu ter um controle financeiro, né? E controle financeiro tem uma série de ferramentas que a gente pode utilizar. Nós podemos considerar como a primeira delas o controle diário de caixa, que é o mais simples possível, onde você vai anotar ali nesse controle de caixa. E pode ser um livro impresso, pode ser uma planilha em Excel, pode ser um software, como você citou. A ferramenta não importa. Uma vai facilitar mais ou menos o trabalho que a gente tem. Mas o primeiro controle é esse caixa diário, onde eu anoto ali tudo o que eu recebi, tudo que eu paguei ao longo do dia. Esse controle de caixa diário, ele é importante porque ele vai alimentar outros controles que serão importantes também para que eu faça uma análise mais global. Esse diário eu vou ter ali um mapeamento de tudo que entrou e que saiu ao longo do dia. E aí ele vai alimentar outros, como, por exemplo, o meu contas a pagar, contas a receber e a minha demonstração do fluxo de caixa. O demonstrativo de contas a pagar, como o próprio nome sugere, são aqueles vencimentos que eu vou ter a futuro. Eu preciso ter isso mapeado, saber quanto é que eu tenho que pagar em cada dia do mês e nos meses subsequentes. E o controle de contas a receber é o inverso. Aquilo que eu tenho a receber, de quem tenho a receber e quando é que eu vou receber. Esses controles todos, eles vão alimentar uma outra ferramenta que é o fluxo de caixa da minha empresa. E o fluxo de caixa, ele vai me dar qual que é o meu saldo inicial, que você pode ter esse fluxo de caixa diário, semanal, mensal, da forma como você quiser. Qual que é o meu saldo inicial, qual que serão as minhas entradas amanhã, na semana que vem, no mês que vem. É importante, Flávio. Primeiro, para que eu controle todos os meus recebimentos e pagamentos. Ao passo que, se eu já tiver um fluxo de saídas em determinada semana ou mês, eu posso planejar isso e alterar essas datas de vencimento para que ela fique mais folgada e não me aperte tanto, como se tivesse tudo concentrado na mesma semana ou dia. Agora, no caso, por exemplo, se eu contrair um empréstimo, essa parcela do empréstimo, obrigatoriamente, ela tem que compor o meu livro caixa, né? Ela tem que entrar aí como contas a pagar. Eu tenho que lançá-las mensalmente para que isso seja visto no meu fluxo de caixa. É assim que funciona?
Sim, sim, eu preciso considerar o compromisso que eu fiz. Se eu fiz um financiamento, isso vai me gerar uma parcela durante 36 meses, 60 meses, 12 meses, eu preciso considerar essa parcela ao longo deste período, de modo que eu visualize o que eu vou ter que desembolsar lá no dia, semana ou mês, e esse fluxo de caixa pode nos dar esse mapeamento. Legal. Uma coisa assim, a gente tem que... já é antigo, né? A gente tem sempre que tentar tratar o consultório como se fosse uma empresa, né? Não misturar a vida privada, a minha conta bancária pessoal, com o movimento do consultório, né? Muita gente se perde nisso. Aquilo que eu recebo no dia a dia do consultório entra no movimento familiar e eu não acabo não sabendo o que eu ganhei e qual é o meu lucro, né? É importante a gente tratar o consultório como uma empresa, às vezes eu deixar de ser pessoa física. Pessoal do que é o meu negócio, ela precisa ser feita justamente para que eu tenha controle e saiba o que o meu negócio está gerando de receita para mim. É muito comum, Flávio, as pessoas acharem que os seus negócios não são rentáveis. E quando você vai fazer uma análise mais detalhada, você acaba constatando que o negócio é rentável, ou seja, ele gera lucro, porém, o que essa pessoa gasta no seu pessoal, na sua vida pessoal, é muito maior do que o lucro que o seu negócio dá. E ela não consegue visualizar isso muitas vezes porque está tudo misturado. Então, esse controle que a gente citou, tanto econômico quanto financeiro, você precisa separar isso. Você faça um controle para os seus gastos pessoais e faça um para o seu negócio. Lá no seu negócio, todos os valores que você utilizar para pagamento de despesas pessoais, você lance em o que a gente chama de uma conta, que é um item que descreve aquilo que você está pagando, chamado retiradas de Prolabore. Coloque tudo ali. Pagou gasolina, escola do filho, a internet da casa, lança tudo nessa retirada de Prolabore, que ao longo do período você vai visualizar quanto é que você está retirando da sua empresa. Agora, a questão da questão tributária, né? Se você está trabalhando como profissional liberal, né, você tem um nível de tributação que precisa ser controlado, obviamente, e no caso dos profissionais liberais da odontologia, a gente tem o Carnê-Leão, chamado Carnê-Leão, que nada mais é do que o livro caixa que apura qual é o imposto de renda que eu vou pagar em determinado mês. Então, no mês seguinte, eu apuro do mês anterior, né? E ele basicamente é as receitas menos os custos e despesas da minha atividade. O que sobrar, eu aplico o que a gente chama da tabela progressiva do imposto de renda, que é a mesma tabela progressiva que qualquer pessoa física usa para tributar o imposto de renda. E ela é famigerada, porque ela vai de 7,5% até 27,5%. Né? Então, quem tem uns rendimentos consideráveis, né, não precisa ser muito alto, né, ele vai pagar nessa sobra que nós falamos 27,5%. E aí já começa, ou pode começar, o que o Wagner já começou a falar das vantagens em ser pessoa jurídica. Né? Hoje, quem paga 27,5% na tabela progressiva pode estar pagando muito mais caro do que se tivesse uma pessoa jurídica que fosse enquadrada no Simples Nacional, por exemplo. Né? Os regimes de tributação possíveis para a pessoa jurídica é o Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Né? O Simples Nacional, ele pode iniciar em 6% sobre as receitas, aí brutas, né? E aí, né, pode aumentar. Mas, via de regra, numa situação normal, acaba sendo mais vantajosa a pessoa jurídica em termos de tributação. É evidente que isso tudo merece uma análise individual, porque não dá para que a gente possa assegurar de uma maneira genérica que a pessoa jurídica, em termos de tributação, é mais vantajoso do que a tributação para um profissional liberal.
é preciso fazer uma análise, que é uma análise tributária que a gente chama, que os profissionais da contabilidade, os contadores, podem auxiliar. Eu creio que todos os profissionais da odontologia já possuem um contador, então basta trocar uma ideia com ele e ele vai fazer esse estudo, né? Além do Simples Nacional, nós temos o presumido, que tributa também pela receita, e a tributação seria 16,33% sobre as receitas. E o lucro real, ele tem um regime de compensação de débitos e créditos, é o regime mais complexo que a gente tem hoje e dificilmente ele é adotado pela atividade de vocês, né? O lucro real, normalmente, ele compensa para quem tem a margem de lucro muito pequena, né? Aí ele é compensatório. Via de regra, para a prestação de serviço, é raro compensar. Legal. Queria dar boa noite para o pessoal que entrou depois, o Carlos Borges, a Simone Fonseca, nossa colega, entrou também, o pessoal de Brasília entrando. Roberley, a questão de que você disse agora da gente trabalhar nesse sistema de tributação, eu acho que é muito importante que o profissional liberal, principalmente o autônomo, né, ele tenha um bom aconselhamento fiscal, ele que requeira aí um bom contador para que possa aconselhá-lo em qual maneira ele se encaixa e quais os benefícios que ele pode obter, né? Nesse momento de crise, para a gente finalizar, eu queria que você comentasse com a gente se houve algumas flexibilizações, o que melhorou, o que foi pausado nesse período agora de pandemia que pode ser benéfico para esse período que a gente está vivendo agora. Ótimo, Flávio. Nessa orientação, nesse acompanhamento, inclusive, não importa qual é o regime, se profissional liberal, simples, presumido, real, né? Em todos eles é de extrema importância esse assessoramento que você disse, né? E porque ele vai ser determinante a você pagar o mínimo legalmente possível e sofrer o menor risco possível também em termos tributários, né? Porque é muito comum você reduzir muito, aproveitando coisas indevidas e lá na frente você sofrer uma fiscalização e uma multa astronômica que pode te levar à bancarrota, né? Então, essa assessoria realmente é extremamente importante. A questão das flexibilizações, né? Hoje, o governo federal ele flexibilizou bastante coisa aí, em nível trabalhista e tributários, né? Em questão trabalhista, ele flexibilizou algumas das férias durante esse período de pandemia, tanto individuais quanto coletivas. E também flexibilizou o pagamento dessas férias, né? De modo que eu posso pagar os dias das férias no mês seguinte, ao gozo delas, até o 5º dia útil, e o adicional de 1/3 de férias eu pago até dia 20 de dezembro. Além dessa questão das férias, flexibilizou também a questão do banco de horas, né? Principalmente nesse período aí que muita gente está em casa, ficou em casa, né? E não pôde trabalhar. Muitas atividades puderam estabelecer o teletrabalho. Foi outra flexibilização que houve nessa medida, mas muitas também não tinham condições de trabalhar de casa, né? Mereceria estar presente. Como não podia, ficou em casa e os empregadores têm, então, a possibilidade de instituir um banco de horas, antecipar feriados, as férias, como eu comentei contigo. Com relação à parte tributária, houve a flexibilização aí do fundo de garantia do tempo de serviço, né? Os vencimentos de abril, maio e junho foram suspensos e passaram para a partir de julho, podendo ser parcelado em até 6 parcelas, sem correção alguma, né? Além disso, para quem é PJ, houve a flexibilização do Simples Nacional de abril, maio e junho, a parte federal do Simples Nacional, contidos nele, poderão ser pagos lá em outubro, novembro e dezembro, né? O de abril, maio e junho. E a parte municipal ou estadual poderão ser pagas aí a partir de julho, né? Julho, agosto e setembro, né? Então, essas foram as flexibilizações
no âmbito aí tributário que poderão aproveitar. Obviamente, como nós estamos falando aí com vários profissionais liberais, houve a postergação aí do imposto de renda pessoa física, né, que o prazo era agora dia 30 de abril, ele foi lá para 30 de junho, né? Então, com a flexibilização da entrega, também houve a flexibilização do pagamento do tributo, que seria realizado até 30 de abril a primeira parcela, né? O que a gente pode ver, né, Ruberley, é que a gente teve aí foi esticando, né, a possibilidade das pessoas ganharem um fôlego agora, nesse momento de pausa, né? É interessante isso aí. Bom, eu quero agradecer a sua participação, eu achei que foi de extrema importância, embora o nosso tempo seja pequeno, né? Mas, assim, fica claro que aquilo que eu não detenho de conhecimento técnico, eu tenho que delegar a quem faça, então, no caso, um aconselhamento financeiro do SEBRAE, através desse programa que eles estão colocando aí, do SEBRAE Profissional Liberal, e através de um assessoramento de um contador, um profissional especializado nisso. Eu acho que essa é uma situação que a gente requer terceirizar esse conhecimento, né? E como ficou claro, tudo que a gente faz de errado nesse âmbito, a gente pode ser penalizado com uma multa, né? Então, agradeço muito a sua participação, quero deixar aqui o link, né, ao término da nossa apresentação, a gente vai deixar o link que vai direcionar o pessoal para esse site do SEBRAE, e me despedir de vocês, dizendo que essa comissão tem, se vocês acharem oportuno, vão mandando para a gente aí pelo nosso Instagram, do Conselho de Odontologia, para que a gente promova outras lives e outros assuntos pertinentes à nossa categoria profissional. Ruberley, valeu, cara, muito obrigado, tá? Fica aí uma boa noite para você. Boa noite, Flávio, boa noite aos demais que acompanham aí, é um prazer estar aqui e a gente está à disposição para outras oportunidades do gênero. Tá joia, brigadão. Valeu, obrigado.